um programa do Teia Cósmica. Eu, Devatara, a sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. Hoje, mais uma vez, com uma pessoa mega especial. Sempre os convidados são especiais, né? Mas ele faz parte da minha jornada, falando, né, que ele tá aqui no peito, literalmente, em todos os sentidos, né? E, inclusive, da tatuagem literal, né? Do chamado aqui, você fez parte dessa jornada. Então, eu tô com ele, João Cortez. Ele que é escritor, facilitador de programas de desenvolvimento humano de autoconhecimento com base em PNL e outras abordagens. Ele também atua em programa de desenvolvimento de líderes empresariais e, além de tudo isso, ainda acha um tempinho para fazer corrida de rua e correr vários quilômetros. Ele vai falar tudo isso para vocês. João, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui, de verdade. Muito feliz de estar aqui também contigo. Ai, obrigada por essa oportunidade. Muito bacana poder compartilhar aí essa jornada que é de todos nós, né? Exatamente. Eu quero que você comece contando a sua jornada de tudo isso aqui, como você entra no mundo do desenvolvimento humano, como foi a sua viradinha de chave, que eu falo, qual foi o seu chamado, né? Mais profundo. Quanto tempo nós temos? Bem, senta que lá vem história. Né? Não é aviões e música, né? Mas senta que lá vem história. Putz, eu tive, né? Eu venho de uma família de pais assim médicos e uma família muito científica, muito que valorizava, muito voltada a conhecimento, e por lá eu fui, né? Uma mente muito lógica na minha adolescência, na minha fase adulta inicial, né? Então, através do raciocínio, interpretar e me relacionar com o mundo através da lógica. Eu era muito bom de física. Eu era, então, uma coisa fantástica. Eu fui fazer faculdade de engenharia, depois me formei, fui fazer uma pós-graduação, lato sensu, em finanças na Getúlio Vargas, enfim, e o mundo lógico me levou a muitos lugares, né? Eu tive, até os meus 30 e poucos anos de idade, uma ascensão em empresas, né? Muito grande. Foi assim um negócio no cabeção, né? E aí começou a acontecer uma coisa que, à medida que você ascende profissionalmente nas empresas, hierarquicamente nas empresas, o teu conhecimento, a tua abordagem lógica, proporcionalmente falando, e o teu conhecimento técnico da mesma forma, vão se tornando menos importante do que a tua competência relacional. Boa. Não? E de uma certa maneira, naquela época, né, já faz muito tempo, década de 90, então nós estamos falando de 35 anos atrás, né, nós não tínhamos um arsenal do emocional, do segurança psicológica, do saúde mental, ou de ter um mentor com você ou um coaching com você na mesma proporção que a gente tem hoje. Então eu assumi cargos de liderança e meio assim, parabéns, te vira. E nesse parabéns te vira, tinha a motivação, tinha o ego, quão bom eu sou. Eu cheguei a ser numa empresa que eu estava, que foi a primeira que eu trabalhei, uma empresa que tinha 110 anos de história. Eu fui o gerente mais novo da história. Então, o ego infla tudo aquilo e, ao mesmo tempo, uma incompetência absurda no me relacionar com pessoas. Que é uma frase que até você fala bastante, que é uma imaturidade, uma falta de musculatura emocional. Total. E aí eu fiz muitas coisas boas, muitas coisas legais, porque essa capacidade de raciocínio absurda que eu tinha era um motor que me empurrava, mas ao mesmo tempo deixando cadáveres pelo caminho, emocionalmente falando. Tarará. Tratorzão. O meu relacionamento com as pessoas era muito pouco sábio, porque o meu relacionamento comigo mesmo também não era. E o nosso relacionamento com os outros é reflexo do nosso relacionamento com nós mesmos. E aí eu fui dando cabeçada, fui levando. A própria experiência, a própria vida vai te contribuindo para você evoluir, mas na base só empírica, na base da experiência, você vai chegar num lugar. Quando você começa a ter aliados, a pedir, a acreditar que você precisa de ajuda,
e a pedir ajuda, a formar parcerias, tal. O que vinha assim nesse campo de desenvolvimento relacional comigo ou com os outros, passa a fazer assim e aí vai para um outro patamar. Eu tive uma mãe que ela era médica, mas num momento da vida dela ela se tornou uma terapeuta. Ela foi uma das pessoas que na década de 70, 80, contribuiu para o desenvolvimento da análise transacional no Brasil. Isso que eu ia falar. E aquilo, ela era uma treinadora de pessoas, né, que eles chamam de um teach member dentro da análise transacional. Então, em casa, na casa dela, era comum grupos de psicólogos e discutindo a psique humana e tal. E eu comecei meio a ser picado por isso e falava, uau! Eu me lembro que eu chegava às vezes sábado à noite em casa, né? Naquela época a gente chegava à meia-noite, 1h, né? E ela estava lá fazendo supervisão com psicólogos, eu sentava naquela mesa e ficava ouvindo aquilo, tal, os conceitos, e aquilo começou a me fascinar. E eu, por 20 anos, fiquei no mundo corporativo, como gestor, muito na área comercial. Eu fui desde engenheiro de vendas até diretor comercial. E montei, né, o escritório de uma multinacional francesa no Brasil. Eu que fiz o setup da empresa aqui. E quando eu cheguei nesse ponto, que assim era bem legal, eu ganhava legal, profissionalmente eu me sentia desafiado, eu viajava à beça, tal. E ainda viaja, né? Criei mercados para essa empresa aqui no Brasil, acabava utilizando português, espanhol, inglês e francês no meu trabalho, então lidava, mesmo não sendo fluente nas 4 línguas, mas eu tinha que me relacionar utilizando essas línguas, então era tudo muito gratificante. Mas eu comecei a ter a tal da falta de propósito, meio bateu aquela mega questão filosófica, né? E o que mais, né? E é isso, né? É o sentido, é isso aqui. E eu comecei a me perceber que eu poderia ter algo muito mais com propósito, com significado, muito mais grandioso se eu pudesse atuar não como um executivo, como um gestor, mas pudesse atuar na melhoria das relações dentro das empresas. Falei, gente, é por aí que eu acho que eu posso contribuir mais do que fazer com que a minha empresa venda mais. Uhum. Quando as pessoas melhoram as suas relações no mundo empresarial, uma das consequências é que a empresa pode até ter resultados financeiros vendendo mais, melhores, tarará, tarará. Mas não era esse o meu objetivo principal. O meu objetivo principal era pessoas, relações saudáveis no mundo corporativo. Uhum. Um olhar também que eu percebi também, que além do cliente ser o cliente final do produto que a empresa desenvolve, também ver os funcionários como um cliente da empresa também. E ter essa visão de contribuir para o emocional, para o desenvolvimento dessa... Porque passa-se cada vez mais tempo na empresa, né? Então, imagine viver nesse ambiente de caos, né? Então, isso faz todo o sentido nessa jornada. Faz todo o sentido. E sim, porque até um tempo atrás, principalmente naquela época, lá atrás, quando eu comecei a década de 80, a função da empresa era ter lucro. Sim. Ponto. Depois meio passou, precisamos olhar as pessoas para poder termos lucro. Então, eu já começo a ter um olhar social, um olhar ecológico, mas o objetivo ainda é ter lucro. Sim. Quando a empresa ela fala, cara, eu também estou aqui além do lucro, sim, porque nós vivemos num mundo capitalista, tá? Pelo menos aqui Brasil e a maior parte dos países do Ocidente, mas cabe a mim também contribuir para um mundo melhor ao qual todos queiram pertencer. Isso também é objetivo da empresa. Você, como empresa, vai para um outro patamar. Sim, que eu acho que é nessa era que nós estamos entrando hoje um pouquinho, né? Tanto dessa questão da sustentabilidade, cada vez mais também, que
o planeta pede pra gente, no caso a gente não tá mais aguentando, e também esse conceito de produto, né? De como a gente tá vendendo, de que forma. E também tem as empresas espirituais, né? Que eu acho que entra um pouco nesse conceito. Tem até o livro do Pedro, né? Pedro Ivo. Do Pedro Ivo, exatamente. Mas esse conceito de entender para quem mais, né? Para o que tá, qual é o impacto, qual que é o legado que essa empresa está entregando para o universo, não só apenas o produto, o lucro e enfim. Ela vai para um outro nível de grandiosidade, né? E a partir do momento em que tudo também é levando em consideração um mundo melhor, eu vou impactar pessoas, o produto que eu faço, ele vai levar outras considerações que vão além daquela só do lucro. E paradoxalmente, que pode parecer, nossa, mas isso vai atrapalhar os meus negócios, e no curto prazo haverá decisões que podem parecer conflitantes entre lucro e trabalhar por propósito, tá? Pode parecer, mas no longo prazo o que a gente percebe é que mais ou menos, né, uns 20% dos funcionários nas empresas se motivam por grana e carreira. Sim. Tem a galera que é, se você pagar mais, se você promover, ou se falar, atinge tal objetivo que você chegar lá, vai produzir mais ou você vai ter o melhor dele. Só que 80% não. Então você está tendo uma linguagem que é para 1/5 da tua população interna da empresa. Para não dizer o mercado lá fora também, como é que ele te percebe. Sim. E João, vamos trazendo também um pouquinho assim, né? E como que fica, no caso, a vida pessoal desses funcionários, tanto a sua também, essa questão de integrar, tem essa preocupação, tem esses trabalhos que você está falando que você faz, né, esse programa de desenvolvimento de líderes, você passa esse conceito também para poder ajudar, como que é essa questão porque a gente está passando por uma fase que cada vez mais pessoas parando por burnout, depressão e até agora tem a lei, esqueci o nome que agora insere, né, que é responsabilidade da empresa também cuidar da parte emocional dos funcionários, né? E eu percebo até mesmo nos meus cursos que eu desenvolvi, tive a oportunidade com vocês, como tinha muitos funcionários, que as próprias empresas mandavam os funcionários para as imersões de vocês, para desenvolver toda essa musculatura emocional dos funcionários para eles conseguirem dar conta, né, de tudo isso. Mas como que fica essa questão da família, dos valores, dá para integrar tudo isso, para dar conta? Não fica, né? Não fica, não tem espaço, tecnicamente. Não fica. Passa por uma mudança de valor no nível do indivíduo. É claro, a empresa também atua, mas o indivíduo também precisa atuar. Cada um de nós, como funcionário, como colaborador de uma empresa, precisa revisitar os seus valores. Porque o que acontece? Acontece que, se eu não passo por esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu ficarei eternamente sendo comandado pelo medo na minha vida. Medo de não sobreviver financeiramente, medo de não me relacionar, de tal não ser importante para minha família, medo de não ter valor. E quando o medo fica no controle ao longo da minha vida toda, nunca será suficiente o que eu tiver obtido. E eu viro escravo desse processo. Eu viro escravo disso. Eu, por exemplo, eu tenho um caso de uma empresa que eu atuei há um tempo atrás, que havia uma pessoa que chegou, uma empresa assim, com 10 mil funcionários, e ele chegou ao cargo de presidência da empresa. Ele estava lá no cargo de presidência, ok, chegou, ele estava há uns 15 anos na empresa, um funcionário de carreira na empresa, chegou ao cargo de presidência. E quando ele estava há um ano, mais ou menos, no cargo de presidência, que era considerado um período para aquela cultura empresarial curto, ele ainda estava no começo, ele recebe uma proposta de uma outra empresa para ganhar muito mais. E ele já estava nos seus 50 anos, 50 e poucos anos, tal, a família formada, ele estava mega consolidado. E ele larga tudo para ir para a próxima. O que talvez as pessoas que estejam aqui nos ouvindo falem, mas claro, era super normal. Tá, onde é que está o teu valor? É em ganhar mais, é o medo de não sobreviver. E o que ele alegou, ele conversando comigo, né? Ele falou assim, João, eu tenho que pensar na minha família. E eu falei assim, caramba, mas... Eu falei, não, eu pensei, né? Uhum. Caramba, mas... O cara é presidente
presidente de uma multinacional, do escritório de uma multinacional no Brasil, com 10 mil funcionários. O que ele ganha não é suficiente para a família dele? Ele não está pensando na família aonde ele está? E ele largou tudo e foi para outra, onde o projeto, enfim, não vou aqui entrar em detalhe, mas era muito menos interessante, mas ele ia ganhar mais, o dobro, tal, que já era muito dinheiro, muito dinheiro. Sim. Você percebe? Então, por que eu estou contando essa história? Porque, às vezes, dentro dos nossos medos, eu entro num processo insano de mais. E se eu fui promovido a supervisor, agora eu quero ser gerente. Se eu for gerente, eu quero ser diretor. Se eu sou diretor, eu quero ser presidente. Se eu sou presidente, eu quero ser chefe do conselho. E não acaba nunca. E eu passo a minha vida inteira baseado no medo. Então, enquanto nós formos escravos do medo, nós estaremos sujeitos a esse mundo louco de que eu abro mão da família por achar que, inclusive, eu estou fazendo um bem para a família. É isso que eu ia falar. Eu abro mão. Então, tem essa parte que é a nossa parte que nós precisamos mudar dentro de um porquê que eu preciso ganhar o dobro. Não estou dizendo todos nós vamos morrer e temos boletos para pagar. Não estou dizendo que, olha, seja um perdulário, não se preocupe com isso. O que eu estou dizendo é que se nós não prestarmos atenção, nunca será suficiente. E aí sim existe um mundo que se aproveita disso. Por outro lado, é necessário também, por parte das empresas, um questionamento dos seus valores. Quando essas duas coisas acontecem, aí nós vamos estar rodando num outro patamar onde sim há tempo para a família, onde sim há tempo para eu me desenvolver profissionalmente, onde sim há tempo para eu me desenvolver espiritualmente, há tempo para eu a parte física também, enfim, a todos os quadrantes eu estar levando em consideração. E então, realmente sim, tá alinhado por que você faz aquilo que você faz, né? E tem uma frase, me lembro que você fala bastante, que às vezes em nome da família a gente faz muitas coisas, ou a gente coloca as desculpas ou alguma coisa, desde que você falou, de trabalhar mais, mas não tá alinhado realmente com os valores no que realmente precisa ser feito, né? No caso, coloca desculpa, matei, ou assim, roubei, ou tipo, né, vou trabalhar, né, e ficar muito tempo fora de casa, mas é por causa da família. Mas entender, às vezes, que às vezes não é necessidade que a família às vezes precisa. Então, ressignificar esses valores, o que aquilo representa para você. Porque é muito bonito quando a gente fala de valor, né? Quando a gente fala, que você falava de valor, honestidade, enfim. Então, quando você coloca assim, entende os seus reais porquês, suas reais necessidades, que você falou, às vezes é o medo. O medo de escassez, o medo de não ser, de ser visto, enfim. E ali cafungando, não, e pegando mais embaixo ali, né? Do que realmente está por trás. Eu tive, por exemplo, um executivo que fez um processo comigo, né? Desse processo aí era um processo individual. Ele que contratou, falou, João, quero fazer um processo. E ele tinha uma posição executiva numa empresa, mas ele abriu uma outra empresa, um outro negócio, que ele foi trabalhando paralelamente. Ele tinha um sócio que tocava o negócio durante o dia, mas ele saía do cargo de liderança dele e ia à noite lá para outra empresa. E quando nós começamos a abordar essa questão da ecologia disso e que a filha dele ia dormir sem que ele tivesse chegado em casa, ele falava, mas eu estou fazendo isso para minha filha. Então aí nota o seguinte, o foco está no externo, é a minha filha, então eu estou fazendo isso por ela. E à medida que o processo foi avançando, ele começou a entrar para olhar para ele. E eu digo que o processo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, começa quando a gente para de olhar para o externo e passa a olhar para o interno. Então, o externo é o meu gestor, é a taxa do dólar, é o Lula, é o Bolsonaro, é o Trump, tal. O interno sou eu. Quando eu paro de falar dos outros, da minha filha, tal, e começo a falar, gente, eu tenho uma necessidade de sucesso para eu me sentir bem. Era o ego dele que estava comandando aquilo e ele usava como desculpa, estou fazendo isso para minha filha. Ele parou. E ele percebeu que era mais importante ele estar com a filha dele uma parte do dia, com a esposa dele uma parte do dia ou da noite.
Ele deixou a empresa com o sócio e viu o efeito que o ego dele, mas que ele achava que ele era filha, estava causando. Sim. Então, esse é o processo, ou um dos aspectos do processo. Nós termos a coragem, e é mega corajoso isso, de entrarmos em contato com esse lugar sagrado aqui e ter uma relação transparente com nós mesmos. É disso que se trata. E é isso que eu ia falar agora, eu ia entrar exatamente nesse lugar, porque de conexão não só com o coração, mas com o corpo, com o sentir, com a essência, né? E quando você traz toda essa jornada que você passou, e você passa a ter esse olhar para a vida, digamos assim, olhar para as pessoas dessa forma mais não digo nem completa, mas de um lugar mais sistêmico, né? De um lugar assim mais aglobado, mais integrado. E o que muda na tua vida? O que passa a não fazer mais sentido? Como que você começa a lidar com... Que eu falo que acontece uma cisão. Que às vezes as coisas passam a ter gostos diferentes e aí você começa, né, fazer alinhamentos na vida. Tipo, deixar de certas coisas, deixar de fazer ou escolher outras. E como que foi essas mudanças, que nem transições, né? De trabalho ou de posicionamento de trabalho. Como foi essa jornada para você? Desafiadora. E está sendo. Eu também tenho, em parte, esses processos. Há momentos em que eu estou também falando do externo. Sim. Afinal, eu sou humano, né? Eu também estou nessa jornada. Mudam os valores. Sim. Então, por exemplo, para mim era valor a quanto eu estou ganhando financeiramente. Para mim era valor quantos livros o meu último livro vendeu, quantos likes eu tive, quantos cursos eu ministrei. Você tinha quantidade, esse valor de quantidade era valor. E voltado ao medo de não ter valor, ao medo de não sobreviver, né? Muito isso. Então, a partir do momento em que eu sentia que eu era um consultor referenciado, nossa, isso me deixava bem. E num processo, eu diria que a parte mais impactante, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eu me divorciei depois de um relacionamento de quase 17 anos, e foram perdas, e aí mexeu tudo isso profundamente comigo, e ao longo de 10 anos, eu fui me desapegando, e aí o que se tornou importante? Quem eu sou como ser humano. Isso se tornou importante. E eu abro mão de ter mais dinheiro, eu abro mão de ter mais sucesso, e pessoas ocuparam. Então, hoje eu abro mão de uma determinada coisa que vai me dar um retorno financeiro ou um retorno profissional, se o que está em jogo é a minha relação com a minha filha ou com outras pessoas. Sim. Ou para eu ficar comigo mesmo. Então, às vezes eu saio e vou ficar X dias ou X semanas num processo lá, eu comigo mesmo, fora da cidade onde eu moro. Sim. E entrou até pet na sua vida também, né? Entrou pet, entrou cachorro na vida, exatamente, né? Cada um tem o seu valor, né? Não quero aqui dar nenhuma receita, porque a receita é de cada um, né? A minha pode ser que não sirva para ti ou não sirva para ninguém que está ouvindo, mas talvez tenha a tua, né? Sim. E presta atenção se você está sendo comandado pelo medo. Tá? Mas é interessante, tem um filme bem antigo da Disney e tal, que chama pelo menos traduziram por Duas Vidas, acho que é com Bruce Willis, que ele se encontra com a criança dele, né? Sim, eu acho muito legal. É um resgate, é um reimprint da programação neurolinguística, aquele filme. Sim. E ele com 8 anos se encontra com ele Gordinho. Com 40, mega famoso, consultor de imagem e tal, e fala: eu sou um fracasso porque eu não sou casado e não tem cachorro na minha casa. É isso, né? É isso, sim. Eu estou com um cachorro e é muito incrível. Nos processos terapêuticos que eu conduzo, né, é com o meu cachorro. Agora eu estou com 2, como se não bastasse um. e é impressionante porque às vezes ele está lá dormindo no canto, na hora que a pessoa entra
num conteúdo mais forte, ele abre o olho, levanta, vem e deita no pé da pessoa. Eles sentem o campo, né? É muito interessante. É incrível, né? Isso que eu falo é começar a sentir, começar a colocar o sentir, não só a mente, como eu estava contando no começo, mas colocar o sentir e o ser, né? Então entrar o córtex, o límbico e o reptiliano, tudo, né? Trabalhando. E aí amplia, né? E os meus clientes falam assim, ele é teu ajudante, né? Eu falo, não, ele é o terapeuta, eu só abro o campo, né? Boa! Uma vez chegou um cara, um diretor de empresa, ele fortão, meio grandão e tal, né? Meu cachorro chama Pierre, né? E o outro é Sassá. Sassá. E aí ele entrou e falou, cadê Pierre? Eu falei, eu vou viajar, né? E então Pierre já tá na casa de outra pessoa e tal. E ele falou, nossa, mas o Pierre é gostosinho, quentinho, fica nossa, eu falei, o cara fortão aí, desse aí. Mas pra você ver como isso faz falta. As coraças. Né? E trazendo, já que você trouxe essa questão, você também teve uma passagem, né, um processo de formação que você entrou, que foi nos processos somáticos. Você teve ali uma passagem, eu queria saber como foi para você entrar nesse universo somático do corpo, do quantas as nossas emoções estão ali em couraças, somatizadas no corpo, e o que mudou para você nos seus trabalhos, no seu entendimento aí, na sua... Qualquer mudança começa pela gente, né? E se a gente quer, de alguma maneira, ajudar com o outro, eu diria que a gente tem que passar pelo processo, sim, né? Então, aquela frase, a gente só leva o outro até onde a gente já foi. Né? E uma das minhas mestras da PNL, a Judith Deloisier, né? Com quem, junto com o Robert Diltz, eu fiz toda a formação de PNL lá em Santa Cruz, na Califórnia, ela dizia, nós não levamos o... Não, eu ia falar só que vocês não têm noção o tamanho da pessoa que estamos aqui nesse programa. Eu tô precisando emagrecer, né? Não. Então, a Judith falava, você não vai levar ninguém aonde você não foi, né? E ela era um tipo 7 do Enneagrama, então ela era muito gozadora. Ela falava, e você não vai despertar alguém se você estiver dormindo, a menos que você esteja roncando. Né? Bem verdade. Então, mas aí... eu vinha, e um dia lá em Santa Cruz com o Diltz, com o Robert Diltz, que é para quem é da PNL conhece esse nome, ele falou, eu falei, poxa, eu percebo a importância do sentir, mas eu não me conecto aos outros pelo sentir, é sempre pelo pensar. Ele falou, eu já fui assim. E eu falo, quando eu vou para o sentir, o meu pensar desconecta. Ele falou, eu tenho os dois equilibrados. E eu falei assim, uau, né? Como seria? E aí eu comecei um trabalho em vai aos poucos, vai percebendo, é se olhar, se policiar, é prestar atenção em você. Não é... E aí fui anos, tal, até que acabou caindo uma formação em terapia somática com um grande mestre, que é o Vikram, chileno. E lá nesse programa eu começava a fazer coisas que não faziam o mínimo sentido. Era bioenergética, Reich e tantos outros, né? Anisha, toda essa galera. Sim. E aí eu tive coisas que os meus processos terapêuticos, psicoterapêuticos, que eu levava para a mente, não me levavam. E através do corpo eu tive um processo lá que vai trabalhando, eram módulos de 7 dias que a gente ficava lá nessas imersões. Catarse atrás de catarse. Bem catártico. O meu não era tanto, mas um dia conversando sobre a minha filha com a mãe dela, nós já estávamos separados, e a minha filha queria estudar, nossa filha queria estudar fora do Brasil, tal, e ela conversando, a mãe dela conversando comigo pelo computador, porque eu estava fora de São Paulo, ela estava em São Paulo. Ela falou, olha, eu vi tal, onde dá para estudar, onde não dá para estudar, tem uma empresa que assessora nisso, custa tanto, tal. E a mãe da Gabi, ela trabalha com constelações sistêmicas, né? Sim.
E eu falei, olha, eu preciso te falar uma coisa que é... para você que é sistêmica, não tem como eu não falar. Eu vou ajudar, se tiver que pegar um avião com a Gabi e levá-la lá, eu me disponho aí e tal, mas filha única, né? E eu falei assim, mas eu não quero que a Gabi vá estudar fora. E na hora que eu falei aquilo, eu que era mega mentalzão, mega congelado na couraça emocional, eu desabei e comecei a chorar, chorava. A tal da homeostase, né? Que você dá vazão às suas emoções e ela ali, impávida do outro no computador ali, né? Tal. Quando eu acabei, mas assim, não era uma lágrima, era catártico mesmo negócio, tal. Eu estava ótimo, olha só. Quando a gente reprime as emoções, eu estava ótimo. Eu falei, bom, ela olhou para mim assim e falou, é muito desafiador para mim também. E naquela hora eu já vim para a mente e falei, nossa, nada como ter uma ex-terapeuta. Né? Meu, é muito louco isso. E aí eu comecei a ver o quanto isso me fazia bem, eu passei a manifestar a minha tristeza. Claro que eu não vou numa reunião de diretoria com a presidência de um cliente meu entrar numa catarse da tristeza e desabar chorando, né? Esse programa não vai dar certo. Claro que não, né? Mas a gente aprende, a gente forma couraça muscular e a gente segura as emoções o tempo todo. Isso. Mesmo quando a gente está sozinho no quarto. Exatamente, porque a gente foi programado a não sentir. Para ser aceito. Para ser aceito, para caber em caixinhas, né? E ao mesmo tempo a gente vive também, a gente está passando um momento contemporâneo, que acho que sempre foi assim, mas acho que agora talvez de muitas coisas que nos anestesia, né? Que a gente tem um processo desde celular, comida, e cada vez a gente está buscando e desconectando daquilo que a gente sente, do que a gente realmente sente, ou do que a gente fica só nos impulsos do que a gente acha que está sentindo. E aí vai criando essa desconexão com o corpo. Total, e nós deixamos de ser nós mesmos, nós nos desconectamos ao nosso potencial máximo, seja na vida, seja como nas empresas, eu me desconecto de tudo que eu posso ser para me encaixar e eu não manifesto quem eu realmente sou. Passado um tempo, nesse mesmo programa, aí a gente estava trabalhando na tristeza, mas a raiva, e vem um troço que eu saio ensandecido lá, vem o treinador, eu o atiro no chão, ele me agarra, tal, confusão. Quase um jiu-jitsu. Quase um jiu-jitsu. Tal. E aí, quando terminou, tal, a gente faz toda uma integrações, uma série de coisas, aí nós fomos para a roda de partilha. E eu falei, bom, vão me comunicar que eu tô fora do programa. Eu atiro o treinador, o terapeuta no chão. E aí ele vem me dar um mata-leão. Fala, ok, vai me comunicar que eu tô fora. Ele vira para mim e fala, João, finalmente você se libertou. E eu estava fazendo o exercício com uma moça que eu empurrei, porque a minha intenção não era agredi-la, era sai daqui. Eles já tinham percebido tudo, já tinha um terapeuta atrás dela que segurou. Não. Aí eu virei, eram 12 pessoas, 9 moças e 3 rapazes. Sim. E eu virei para as 9 moças e falei, olha, eu entendo que vocês não queiram mais fazer nenhum exercício comigo, tá tudo bem. Das 9, 3 falaram, o próximo eu quero fazer com você. Eu falei, gente... Então, olha como a gente constrói uma imagem do que o mundo espera da gente e não é nada daquilo. Sim. E aí eu passei a incorporar isso nos meus programas. Claro que quando você vai para um programa no mundo corporativo... É uma outra formulação de entrega. Exatamente. Então, mas com esses mesmos executivos, eu também faço o atendimento pessoal individualizado, totalmente confidencial, Sim. ou com pessoas físicas que não têm vinculação nenhuma com a empresa Sim. no que diz respeito à contratação do trabalho comigo. Sim. Eu passei a incorporar isso nos trabalhos. Entendi. E quando as pessoas conseguem vivenciar suas emoções, seja raiva, seja tristeza, de uma forma plena, elas voltam e falam assim, João, eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida, em termos de leveza e tal. Eu já cheguei a receber ligação de marido
de clientes minhas que falou, olha, eu não sei o que você fez, mas me diz quanto que eu vou continuar pagando o processo, porque ela está ótima agora. Olha o que a gente faz com a gente mesmo de segurança. Sim. E então você fora dos seus trabalhos, então você faz também os atendimentos individuais e você também está com grupos, está conduzindo. Antes você tinha uma empresa, né, que era Iluminato, você fazia parte, né, da Iluminato, e hoje você está com uma outra empresa. Com a Como Monopati. Que tá? Com a Monopati. Quer falar um pouquinho sobre a Monopati pra gente, por favor? Posso falar sim. Que eu não conheço ainda, não fiz nenhum curso ainda, tem que passar por lá. A Monopati ela é uma empresa de desenvolvimento humano e empresarial voltada justamente para contribuir com o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal dos seres humanos. Nós fazemos tanto programas corporativos voltados à liderança, porque a gente acredita que necessariamente passa pelo líder desenvolvido emocionalmente, e aquilo que a gente falou no comecinho, quanto mais ele ascende, mais será exigido dele a competência emocional. Sim, sim. Que às vezes está aí na caixa dos soft skills. Isso se reflete demais na liderança, na gestão dele. E como isso vem cascateando níveis abaixo, 70% das demissões, sejam voluntárias ou não, são baseadas em questão de relacionamento. Sim. Apenas 30% são baseadas em competência técnica. Aquela pessoa não atende o que é exigido tecnicamente para aquele cargo. É mais do dobro, 70% é por questão de relacionamento. Então, a gente trabalha muito isso em empresa. Às vezes, associamos, sim, com alguns conceitos de liderança. Então, seja CNV, comunicação não violenta, seja segurança psicológica, seja liderança situacional. Enfim, a gente pode entrar, mas a gente atua muito mais do que transmitir uma técnica, como dar feedback. A gente trabalha muito mais quais são os fatores emocionais que estão envolvidos no dar e receber feedback, que impedem que a pessoa aplique a técnica mesmo que ela a conheça. Então, é isso que a gente faz. E os outros programas que é com o indivíduo, eu faço até hoje pela Monopati formação em programação neurolinguística, seja Practitioner, Master, PNL espiritual, tá? E a PNL, eu dou programas de PNL desde 2008. Está indo para 20 anos. E no começo era uma PNL voltada a resultado. O resultado do medo. Como você melhorar a tua carreira, como você parar de fumar, como umas coisas meio assim. Hoje, a PNL que eu conduzo esses programas, ela está muito mais voltada em você evoluir como um ser humano, atingindo a espiritualidade, que não tem a ver com religião. Tem muitas religiões que são mega espiritualizadas e tem outras que não são nada espiritualizadas. A gente fala de espiritualidade, não de religião. Mas quando você vai entrar em alguns temas como Joseph Campbell e tal, você traz a mitologia, você traz a religião, você traz os contos de fada, você traz o folclore, porque tudo isso é um mega mapeamento da psique humana. Então a gente atua mais com essa pegada. E processos individuais também, enfim. Do que é o teu processo? Não sei dizer. Não consigo defini-lo, se é mentoria, se é terapia, se não é... dá para colocar numa caixinha, né? Eu me identifico quando perguntam, como você trabalha? Eu faço tanta coisa. Mas eu queria que você falasse mais sobre essa questão, inclusive sobre a PNL, sobre essa questão da espiritualidade versus religião, no caso, né? Que é uma das questões aí da PNL, dos níveis neurológicos, e o quanto... Isso, de uma certa forma, também trava ali a empresa quando a gente está falando dessa questão de empresas espiritualizadas. Porque eu brinco que a empresa espiritualizada não é aquela empresa que vai bater tambor ou que vai abrir a reunião com rituais religiosos. E sim, então eu queria que você explicasse um pouquinho mais dentro da PNL ou dentro do seu trabalho, como que passeia aí essa diferença entre eu acho que a gente atinge a espiritualidade, que talvez o Jung chamava do processo de individuação e outros, nos seus mais diversos nomes, quando nós nos libertamos dos nossos medos e nós nos permitimos manifestar quem nós verdadeiramente somos. Nossa. Isso de uma forma adequada, isso de uma forma assertiva.
E a partir do momento em que eu passo a viver plenamente quem eu sou, eu me permito ir além dos meus medos. E começo a ter uma consideração não só por mim, mas eu transcendo e eu passo a ter uma consideração pelo todo. Então não é mais o meu, o eu, mas é o nós. É a coletividade, é o planeta. Eu manifestando quem verdadeiramente eu sou e permitindo que você o faça o mesmo. Seja num casamento, seja numa relação comercial, seja numa amizade, seja no que for. Isso para mim é espiritualidade. A PNL que a gente usa, né? Ela está voltada a isso. Claro que tem todo um trabalho até chegar na PNL espiritual, né? Tem vários níveis neurológicos, né? Tem vários processos ali, sendo que a espiritualidade é o topo da... É exato. Mas é eu ser esse ser pleno que se manifesta e conectado ao todo, não só a mim ou aos meus amigos, a minha família, aquilo muito mais sim, naquela bolha, muito mais abrangente. Tem uma outra coisa que então eu vou fazer coisas que eu não tenho ganho nenhum com isso. Uhum. E uma outra coisa que você fala também, que eu gosto muito dessa frase, que é fácil, não digo que é fácil, mas é mais adequado, é mais sustentável você iluminar as montanhas, né? Porque você vai lá, você fica você tá ali naquela rede, tá ali naquela ecovila, enfim, eu também já tive esse processo, mas iluminar, digamos assim, aqui no trânsito de São Paulo já é um outro nível, né? Requer outros tipos de habilidade. E é isso que você traz também, acho que quando você escolhe trabalhar nas empresas. E eu queria falar também que você faça um pouquinho sobre isso, sobre viver essa verdade aqui nessa matrix, digamos. Eu vou dar uma opinião particular. Eu longe de querer aqui falar, olha, isso é a verdade. Eu vou falar o que eu acho. Seu ponto de vista, o que eu acho é que não tem sentido nenhum se você se iluminar ou tal. Primeiro que eu acho que na hora que a gente se ilumina, a gente vai embora. A vida é meio irônica, né? Na hora que você atingiu lá, vai embora, vira estrelinha. Então, se nós estamos aqui, nós estamos no processo. Todos nós, né? Enfim... Mas cada um está ali no seu ponto do seu processo, né? Às vezes eu ouço, né? Porque a gente tem relacionamento com grandes autores, com pessoas com referências, pessoas iluminadas e tal. E às vezes a gente vê nos programas que essas pessoas conduzem que quem está na plateia, quando percebe que é um homem, que é uma mulher, se decepciona. Eu falei, mas você estava esperando quem? Deus? Ele não ia cobrar ingresso, né? Então... Todos nós estamos nessa jornada e eu percebo muito isso dentro desse caminhar. Presta atenção em você mesmo. Presta atenção em você mesmo. Isso você pode levar também para os vários aspectos da vida em que você está atuando. Então, nas empresas também da mesma forma. Eu acho assim que, no caso, as religiões não é minha área, entendeu? Eu acho que elas são, e nem as conheço. Eu tenho uma formação católica, eu estudei em colégio de padre por 7 anos, eu estudei teologia por 7 anos, mas eu não sou um conhecedor do budismo. O budismo acho que nem é uma religião, né? Mas de outras, né? Não sou um conhecedor. Mas eu acho que ali tem metáforas incríveis. Não. Incríveis, assim, nossa. Só que a humanidade às vezes leva aquilo ao pé da letra e aquilo é uma metáfora. Sim, eu vejo dessa forma também. Uhum. Porque é aquela questão, né? Quando a gente está falando de religião, né? A gente está falando de crenças, de você acreditar em algo e que aquilo pode fazer sentido naquele momento e depois pode talvez não fazer tanto sentido. Ou pode ser válido para você, pode te nutrir, ser base para você na sua jornada, mas depois de um certo tempo você talvez precise de novas crenças, novas habilidades, novos valores que talvez não façam sentido. Então, a gente vive guerras, enfim, a gente vive várias coisas, como você falou, da família, que também se justifica através da religião. Então, e aí quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando, que nem você falou, nesse lugar de
de sair desse lugar do eu, da minha opinião como única verdade, e sim englobar nessa consciência do todo. Sim, também passa por isso. Mas eu fiquei com a sensação que você me perguntou algo que eu não respondi. Foi respondido ou não? Eu acho que eu complementei agora, trazer pelo menos o que eu queria nessa questão de comparar a diferença dentro da PLR, no sentido dessa questão mesmo de religião está ali no nível de crença e não em nível de espiritualidade, né? Dessa junção da espiritualidade com a religião, né? E não especificamente entrar em religiões, no sentido de abordar o tema. Enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho assim, os representantes de uma religião específica, eles estão a favor do todo ou estão a favor de um poder deles? Sim. Eu acho que isso é uma pergunta a ser feita e começa a determinar, poxa, né, isso aqui é a favor do todo, né? Para todos. Poxa, isso aqui é espiritualizado. Não, isso aqui é para um grupo, Sim. ou é poder tal. Agora, eu não sei te dizer aqui a qual religião está numa coisa, qual religião está noutra. Sim. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, no conceito de espiritualidade e ver a quem se aplica e a quem não se aplica. Sim. Caso você queira seguir alguma religião, né? Sim, eu vejo muito essa questão da religião hoje, né, no sentido também de como pertencimento de grupo, de aceitação, de estar ali naquela comunidade de pertencimento também. Eu acho que ela também entra muito nesse lugar. Lógico, tem muitas, enfim, certos e errados, né, nessa questão, mas que ajudam muito, e é sobre isso que a gente está falando, né? Mas eu queria que você falasse também sobre essa outra área sua, que foi que é vamos colocar assim, o mindset, né? Esse lugar todo, assim, de quando você começou a correr. Dessa conexão com o corpo, o quanto isso é meditativo também, o quanto isso não é, eu falo aquela frase, não é terapia, mas é terapêutico, e quanto te traz ali, eu acho que uma musculatura não só física, né, do corpo, mas a questão da musculatura de desafio, de meta, de superação, enfim, eu quero que você fale sobre, porque eu falo que já tive a oportunidade de te ver correr como foi? Aquela que é na Paulista? São Silvestre? Então, assim, é algo que eu olho assim e falo, meu sonho, um dia, quem sabe eu consigo. Pode começar hoje. Por que não? Eu tenho um monte de desculpa para não, mas ainda um dia eu chego. Essas desculpas, né, estiverem nos outros é uma desculpa, se estiver em você é uma verdade. Boa, tá vendo? É difícil falar com esse povo terapeutizado. Não passa nada. Putz, a corrida é uma coisa incrível, porque eu corro há 25 anos, de uma forma assim mais seriamente, tem 20 e poucos anos. Mas eu tive uma época, há 20 e tantos anos atrás, que eu corria mais seriamente. Depois, por questões de vida, eu passei a correr 3 vezes por semana, 5 quilômetros por vez. Então, eu corria 15 quilômetros por semana. E fiquei assim 15 anos. E não participava de provas de rua. E sempre de rua? Corrida de rua? Corrida de rua. Eu não faço trilha, essas coisas. Sempre corrida de rua. Nem esteira. Esteira de vez em quando só para treino. Só para entender. Odeio. Tá. Mas quando tem que, né? Tem que. Eu prefiro correr na chuva do que correr na esteira, só para você ter uma ideia. Nossa. Mas isso é muito pessoal. Mas eu. O que eu posso te falar? Até que um dia eu dava formação de programação neurolinguística na floresta e apareceu uma pessoa ali. Eu falava de manhã, olha, eu vou correr no bosque antes da aula, quem quiser ir comigo. E aí apareceu um rapaz. Era clássico. Apareceu um rapaz e apareceu uma moça. E a moça era daquelas ultramaratonistas e tal. Mas não falou nada e foi correr com a gente. Foi correr com nós 3. E a gente via que ela corria muito mais do que a gente. Ela educadamente ficou lá com a gente e tal, mas enfim. E aquilo meio me estimulou a voltar a um outro processo. Minha filha já estava maior, tal, eu já estava mais estabilizado profissionalmente. Aí começa de novo os valores. Você pode continuar no mais, ou pode colocar outras coisas na tua vida. E eu me sentia bem preparado. Afinal, eu corria 15 quilômetros por semana, toda semana, né? Mas aí comecei a entrar num outro padrão, porque ela pegou a régua minha que estava aqui e colocou aqui. Claro que foi um convite, só que eu aceitei o convite. E assim, eu não sei se a gente vive mais ou vive menos com a prática do esporte. Diz a ciência que sim, né?
mas que a gente vive melhor, não tenha dúvida nenhuma. Então, a minha qualidade de vida passou a ser outra. E eu, de uma certa maneira, estou tão vinculado a isso que hoje eu continuo correndo e cada vez mais. Porque eu achava que, eu estou com 66 anos, então eu achava que já estava numa fase que eu não conseguiria mais correr tão rápido quanto eu corria quando eu tinha 60 anos. Não, porque a gente vai envelhecendo. Então, claro que se houver uma pessoa de 25, 30, 35 anos que treina tanto quanto eu, ela vai correr mais rápido do que eu. A tendência é essa, eu não consigo acompanhá-la. Alguém que fisicamente é tão apto quanto eu, ele tem uma vantagem. Mas eu percebi, me convivendo com corredores e outras pessoas da minha idade, que dá para correr tão mais rápido do que eu corro. Tão mais do que eu corro. Inclusive, agora, essa semana eu estava vendo de uma senhora de 78, 70, que detém o recorde mundial de corrida. Ela faz uma maratona num tempo que eu acho que é inimaginável para eu correr. Que a idade não é um limite atualmente para mim na corrida. Então, assim, eu posso ir muito mais rápido, apesar de que, assim, a corrida me ensinou que os nossos limites estão muito além do que... Inclusive na espiritualidade, inclusive no que for. Eu procuro correr e entrar no flow. Então eu não corro de fone, eu não corro fazendo planejamento estratégico, eu corro sem pensar em nada. Isso é incrível, é um processo meditativo, mas eu corro às 5 da manhã, porque assim, se eu deixar para depois eu não corro. Então hoje eu fui correr mais tarde, né? Mas normalmente 5 da manhã eu estou no Ibirapuera com 10 graus. E o pior é que tem mais gente lá correndo. E o resto do dia fica diferente quando eu corro. Ajuda a minha sociabilização, porque eu corro com assessoria. Eu viajo o mundo afora para ir correr. Participei dos Jogos Olímpicos de Paris o ano passado. Eu corri a maratona dos atletas amadores, que era a Marathon pour tous, que é a maratona para todos, no mesmo trajeto lá que a galera correu. Então, é uma coisa assim que me traz uma série de coisas. E sou eu comigo mesmo. Eu não vou, eu vou correr mais rápido que a Pri. Não. Sou eu comigo mesmo. E é incrível, é muito gostoso isso. Eu gosto, curto, não me vejo sem correr. E assim, outro dia eu vi acho que isso já é antigo, mas eu vi outro dia o Pochá falando assim, olha, esse povo que acorda às 6 da manhã para ir correr, se afastem deles, porque eles são capazes de qualquer coisa, eles pesam a comida, né? Que é coisa mais terrível do que pesar a comida. Eu ouvindo aquilo, falei, bom, não sou eu, né? Porque eu não acordo às 6 da manhã para ir correr, eu acordo às 4h30, não é de mim que ele está falando. Não está me tocando. E você chega no Ibirapuera e tem uma galera lá correndo, inclusive moças sozinhas. Isso que eu ia falar, João. Eu tenho muita vontade, mas uma das coisas que pegam pra mim é o medo. Medo de estar na rua. Que até comentava antes de a gente começar, falando do trabalho que eu tô começando a desenvolver com esse negócio de autodefesa. Depois eu explico mais por que eu tô indo por esse caminho. Mas eu queria saber de você se você não tem medo, porque é algo que me congela, que me fala assim, não vou porque eu tenho medo. Né? Eu tenho medo, sei lá, medo de fazer qualquer coisa, tenho medo. Né? Então, você... eu lembro que uma vez você até comentou da bicicleta, que você estava andando de bicicleta, mas aí você parou. Mas e aí a corrida? Você tem, por exemplo, eu tô nessa linha da defesa pessoal. Não sei se você já fez aula, enfim, mas eu tô indo nesse lugar. Não, eu corro mais rápido que o assaltante. Mas eu quero que você fale sobre isso. Eu tenho medo, eu tenho muito medo. Uhum. Mas eu, dentro da minha empresa, né, da João Cortez S.A., eu não ponho o medo na cadeira de presidente do conselho. Uhum. Eu dou para o medo uma das cadeiras do conselho. Eu vou levá-lo em consideração. Então, por exemplo, eu corro dentro do Ibirapuera, quando é 5 da manhã e está no escuro. Eu não corro nas ruas adjacentes, que é onde tem os assaltos. Certo. Então, o Ibirapuera especificamente, ele é patrulhado. Entendi. Tem uma empresa lá de segurança, porque ele foi privatizado, então puseram uma empresa de segurança. Então eu vejo ali moças correndo. Por exemplo, eu corro de sábado na USP. Na USP, eu estou com um problema agora, porque
uma vez por mês a gente faz um trabalho comunitário, leva corrida nas comunidades, né? Como uma forma de a criança, quando vai entrando na adolescência, ela ter como opção uma corrida e não outros caminhos que são muito ruins. Tá? E a gente tem um evento que eu vou ter que sair da USP às 8 da manhã, mas eu vou correr, no sábado eu tenho um treino de 28 quilômetros, que eu levo 2 horas e pouco para fazer. Está apertado o horário. E eu estou vendo como é que eu vou fazer para eu não correr às 5 da manhã em locais da USP que não são legais para correr. Então eu tenho medo. Tem todo um planejamento estratégico. Mas a gente encontra caminhos dentro do medo. Não é que eu vou me expor também. Agora, estamos vivos, estamos correndo risco. Sim. Pode cair um avião aqui nesse teto, né? Sim. Mas é isso. Eu ouço o meu medo. Não você dá espaço, não é algo que você... Mas ele não me trava. Sim, você não deixa de fazer. Até você não finge que ele não existe, né? Não recalca. Você apenas dá espaço seguro para ele estar... porque isso seria uma deleção que a gente chama até na PNL. Falar, nossa, isso eu não gosto, eu finjo que não existe. Que entra na porra louquice, como você fala também. De irresponsabilidade com autocuidado, de uma certa forma. Se eu fingir que a falta de segurança ou que o risco não existe, eu também estou sendo negligente, no caso. Exatamente, E aí é uma coisa meio aristotélica, né? Que a virtude está no meio. Então eu não vou ser nem aquele cara perdulário que gasta todo o meu dinheiro, nem aquele avarento. Em termos de segurança é a mesma coisa, né? Aonde a gente vê que... Então, por exemplo, no caso, eu estou falando muito de Ibirapuera porque é uma referência que eu conheço. Sim. A gente não está com tanto histórico de assalto dentro do Ibirapuera. Fora tá. Uhum. Eu não paro o meu carro em ruas lá a 2, 3 quadras do Ibirapuera às 5 da manhã. Eu paro na porta do Ibirapuera. Entendi. Atravesso a rua e entro. Hoje você pode parar lá dentro do Ibirapuera. Então a gente vai meio assim. Na USP, tem lugares da USP que às 5 da manhã eu não vou. Mesmo dentro da USP. Eu espero clarear para poder estar correndo naqueles trechos. Entendi. Então tem essa programação estratégica também, do tipo, eu não vou sair por aí correndo em qualquer lugar na rua. Não é porque é corrida de rua que eu tenho que sair correndo aí. Faz sentido. Não tinha parado para fazer esse tipo de estratégia de tipo, ok, entendi. Isso. Então você pode correr, encontre os lugares. Talvez Sim. o Ibirapuera seja longe para ti. Sim. Então, onde eu encontro. Então, que eu me sinta mais segura que também. você se sinta mais seguro, mas dá perfeitamente para fazer. Certo. E aí entra nesse lugar também de que você estava falando isso nos bastidores, da preparação mental, né, que você estava até comentando. Vou puxar aqui para poder ficar para vocês também. Do quanto você se prepara emocionalmente ou mentalmente para correr. Que você deu o exemplo aqui. Se você fosse correr... O seu treino é sábado agora, mas se você fosse correr amanhã, você não ia conseguir correr porque você não está... Total. Então, tem toda essa logística que eu percebo que é para tudo, de uma certa forma. Que eu falo que eu sou muito assim também. Que hoje eu me identifico nos meus programas e nas coisas que eu faço, dos combinados claros, tanto com o outro, tanto comigo. Mas isso é o quanto você está se organizando, né? É o quanto você acredita e aquilo é importante para você. Esse é o ponto principal. Então, a mente é um troço, assim, na corrida e na vida é um troço impressionante. Então, é uma parte fundamental. Eu fui participar de uma corrida em Itacaré, sul da Bahia. O Bota para Correr. E quem estava lá é o Vanderlei Cordeiro. Ele estava lá, é patrocinado por uma empresa que contrata o Vanderlei Cordeiro como seu garoto propaganda. Né? Vocês se lembram, Olimpíadas de 2004, que o padre o agarrou? Ele estava liderando a maratona. Então, ele é um medalhista... Padre, né, gente? Meu Deus, o padre. Irlandês. Oh, misericórdia, Senhor. Então, ele estava liderando a prova e a gente nunca vai saber se ele ganharia ou não a prova. Mas ele está com 55 anos e ele corre muito atualmente. É outro patamar, né? E ele é uma pessoa super aberta, simpaticíssima. E conversando com ele, ele falou: João, eu conheci corredores espetaculares que não chegaram a lugar nenhum por causa da mente. Então, tem aquela frase: se você acredita que consegue ou que não consegue, em ambas as situações você estará certo.
Então é um pouco isso, presta atenção nos teus pensamentos, nas tuas crenças. Entendeu? E talvez você, muito mais jovem do que eu, esteja pensando, mas eu não tenho mais idade para começar a correr. E aí você não vai ter mesmo. E o quanto a gente se limita, né? Naquilo que a gente acredita ou naquilo que fizeram a gente acreditar, enfim, a gente vai se boicotando ou apenas dando desculpa para não fazer aquilo que realmente eu falo que seu coração vibra em fazer, né? Então, a gente trabalha muito nesse sentido de encontrar linhas de pensamento que vão fazendo com que a nossa crença vá mudando, né? Você tinha falado lá dos livros. Um dos livros tem uma técnica que se chama prestidigitação, que eu vou trabalhando no meu modelo mental. Porque, por exemplo, não é só uma questão de pensamento positivo. Então, a minha vida está uma porcaria. Acabei de me divorciar, estou devendo no banco, estou com um mal de saúde, não sei o quê, e você me liga? E eu falo, não, eu li num livro, eu fiz um curso, pensamento positivo. E você me pergunta, e aí, João, tudo bem? E eu falo, tudo ótimo, Pri. Não vai funcionar. A gente não engana o inconsciente. Eu posso chegar, ao invés de falar, olha, estou passando por um momento bem desafiador, mas estou trabalhando para passar por isso. Isso é verdadeiro. Faz sentido. Porque você acolhe o que está acontecendo. Eu falo que eu passei muito por isso na minha jornada do acidente. Porque é do tipo, você é forte, você consegue. Eu sei que eu sou forte, eu sei que vai passar, mas agora eu preciso sentir. Não faz sentido não sentir. Agora está muito pesado. Agora está muito pesado para mim, exatamente. Ao mesmo tempo, se você também chora, sim. Sinta a tristeza, mas se você se deixa levar por aquilo, minha vida tá horrorosa. Você entra no trauma e no drama, né? Naquela coisa. Tal. Você pode falar, putz, mas eu tenho uma crença que é assim. Putz, por pior que esteja, a minha história de vida me mostra que eu dou um jeito. Sim. E já que você está falando dos livros, você entrou nessa questão, eu quero que você conte aí esse último filho que você pariu, que foram 3 logo, né, de vez. Queria que você contasse pra gente, que eu tive o prazer de estar. Eu tenho o meu livro autografado, ai meu Deus. E eu quero que foi na livraria, qual é o nome da livraria? Da Vila. A livraria da Vila, que foi lá na Vila Mariana, Madalena. Pinheiros. Né? Então, eu quero que você conte. PNL sistêmica, linguagem e programação para a excelência. Então, esse aqui é o primeiro, que são 3 módulos. São 3 livros. Esses livros têm uma jornada de 18 anos, que começou em 2007, quando eu e, na época, o meu sócio, Nicolai Corsino, fomos para a Califórnia, né, na busca desse conhecimento. E aquela região, eu não sei o que a água tem lá, porque um monte de pensadores, né? Trabalharam por lá, seja inclusive escolas, Esalen e tal, Eric Berne com a AT, John Grinder, Richard Bandler com a PNL, enfim, Claude Steiner, enfim, Naranjo teve por lá, né, Fritz Perls, enfim. E, então, esses 3 livros são a história de quase 20 anos de jornada dentro da PNL, seja o nosso contato com grandes mestres, Joseph O'Connor, que também foi outro, mas a experiência de aplicação prática dos cursos, dos exercícios. Então, tá tudo aí. Esse primeiro é a base da PNL, que a gente chama, né? Começa nesse programa mais voltado a comportamentos que eu quero alterar, tal. O segundo já trabalha muito crenças e valores. O que a gente faz está baseado no que é importante para nós e no que a gente acredita. Sim. O que a gente sente da mesma forma. E como eu tive a oportunidade de fazer os cursos com vocês, sou da trilha, né? Com você especificamente, que eu não tive ainda a oportunidade de fazer curso com o Nicolai Corsino, apesar de conhecer ele pessoalmente. Então, no livro que eu li, eu adquiri esse daqui, né? O 3. Então, é como se eu... Lendo, é como se eu estivesse vivenciando Sim. novamente, né? Então, como a gente tem a vivência da prática e dos exercícios, enfim. Então, assim, é muito interessante. E, ao mesmo tempo, dos livros que eu já li de PNL, tem uma... Não digo leveza, mas uma abordagem teórica que você consegue absorver. Sim. Ele vem com esse conceito e ele traz também os exercícios a serem feitos. As práticas. Muito isso. E por último, que aí sim, que é o espiritual. Sim.
E eu falo que eu comecei com vocês de cima para baixo. Porque geralmente você começa, né, pelo despertar, que é o número 1, 2, e vai pro... Porque na época era o Awaker, né? Isso, que isso é o mesmo. nível de espiritualidade. Mas como eu já tinha outras formações em PNL, enfim, e o universo, nada é por acaso, mas por acaso tudo acontece. A primeira formação que eu fiz com vocês, não, pela Iluminata na época, foi o Awakener, que foi esse. E eu comprei esse, peguei esse, no caso, lá no dia do lançamento, porque eu tô com um trabalho agora também nesse final de semana, de 16, que vai trabalhar nível de identidade. Opa! Né? E assim, e como tem toda a questão da jornada do herói, né? Então achei assim, e o Awakener é em cima totalmente da jornada do herói, né? Ele sim, agora ele vai um pouco, ele sai um pouco daquela jornada que é o mundo comum, o chamado, a recusa, as etapas tem, Sim. mas eu acho assim que inclusive o livro do Campbell, que vem a jornada do herói, o herói das 1000 faces, tal, para mim aquilo é um mapeamento da psique humana maravilhoso. Então a gente procura dar essa pegada também do me desconecto de tudo e vou para o silêncio. É a volta integral a mim mesmo. E é através do silêncio. A mente se retira e aí aparece o verdadeiro eu, né? Que é a voz do silêncio. Porque tem aquela, e aí começa... aquela frase que a mente mente, né? A mente nos distrai e deixa a gente desconecto da verdade, assim, do que realmente, eu falo do que realmente tá ali, os porquês claros. E eu lembro que, inclusive, teve um exercício, um curso que você proibiu o açúcar, né? Lembra que você não permitiu a gente... Continuamos proibindo o açúcar. Quero que você fale sobre isso. Por quê? Assim, para as pessoas entenderem por que do açúcar... Por que a gente come mais açúcar nessas vivências e por que você falou para não... Convidou a gente a ter essa oportunidade de não... Depois que eu fiz o programa, a formação do somático, né? Para mim ficou muito claro, eu vivenciei a importância de nós fazermos a homeostase emocional. Eu entro totalmente naquela emoção, tenho a catarse, libero e depois volto. Eu entro e saio. Sim, você sabe entrar e sabe sair. Inclusive os grandes terapeutas, eles fazem isso. E é mega saudável. Às vezes falam, nossa, o cara está chorando, está super mal. Não, ele está super bem. Desde que ele faça, ele tem atenção, a carga, homeostase e sai. É esse o fluxo. Quando ele consegue cumprir isso, ele está num programa extremamente saudável. E eu percebia nos programas que quando vinha a emoção, e é mega positivo, a gente não fala, não, que bobagem. Não, a gente Para de chorar, engole o choro. Nossa, sinta. Essa frase para mim. Sinta a raiva. Veja bem, uma coisa é eu sentir raiva, outra coisa é eu ter comportamentos inadequados por causa da raiva que eu estou sentindo. Sim, isso então, é muito eu importante. sentir e manifestar a minha raiva não me dá o direito de ser inadequado contigo, Exato. nem com ninguém. Idem tristeza e por aí vai. Então, eu passei a perceber a importância de nós vivenciarmos as nossas emoções. Nos ambientes que a gente faz, é mega protegido, mega seguro e tal. Só que como eu estou tão habituado a não é adequado você manifestar a tua emoção, não é adequado você manifestar os seus desejos, na hora que mesmo num programa como esse vem a emoção, eu seguro. São várias as pessoas que falavam assim, nossa, no primeiro, no segundo dia do programa, eu não sei por que o milagre acontece no terceiro. A pessoa falava, nossa, o pessoal aqui chorando, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o quê. E no terceiro vem, a pessoa começa a chorar e vai para o banheiro se esconder lá, e vem o resto da turma, né? No caso as meninas vão no banheiro das meninas, né? Falam, nossa, que legal. Não, eu estou bem, estou ótimo aqui. E depois, quando extravasa, vem uma leveza, vem uma coisa incrível. O açúcar, ele corta esse processo da homeostase. Então, na hora que você consegue algo que é grandioso, que é magnífico, que vai trazer uma leveza para a tua vida, você vai para um outro patamar, você come um açúcar e corta. A gente tinha um baleiro com balas de goma nos cursos, a gente via ali. Não estava com emoção, estava tranquilo lá, um baleiro lá do tamanho dele. Entrava numa demonstração, alguém acessava um troço e de repente você está ali, a pessoa vai lá e vai trabalhar a relação dela com o pai e bate na tua com o teu pai. Quem está assistindo pegava também as balas
iam lá para baixo. Aí nós cortamos o baleiro. No PNL espiritual que você fez, a gente ainda tem, que para você é uma moleza, né? Mas ainda tem as 24 horas sem comer e também tem as 24 horas sem falar, né? Fala mais sobre isso, depois eu falo do meu processo. Para quem ficou 21 dias sem comer, isso 24 horas não é nada. E é interessante, porque também da mesma forma é você se desconectar com a mente, porque a tua mente ela vai querer o caminho mais curto. Em vez de queimar gordura do teu corpo, que é um processo, eu não sou nutricionista, mas eu conheço nutricionistas que nos ajudaram no desenvolvimento disso. Legal. Em vez do teu corpo ter que queimar, ele vai para a linha do menor esforço, que é você ingerir caloria. Sim. Porque aí é um processo mais fácil, vamos dizer assim. Sim. Então, o teu corpo, você começou a ficar sem comer, passaram 10 horas sem comer, você vai sentir tontura. É a tua mente querendo fazer com que você fale, olha, eu preciso comer, eu vou desmaiar. Aqui, olha, tá uma dor de cabeça. É o teu corpo, é a tua mente meio te mandando mensagem, coma. E aí teve gente nesse último agora, que foi agora em junho, com 3 horas, a gente, vamos parar, tal, comer tal, então paramos lá no horário X. 3 horas depois tinha gente falando, ai, que fome, eu não vou aguentar. E eu falei, gente, não vai rolar isso aqui. São 24 com 3 horas. Já tô inconsciente, é muito louco. Não é? E aí eu lembrava lá da galera lá do Flor das Águas, 21 dias sem comer, 7 dias sem beber. Eu falava, gente, não vai funcionar. No final, quando estava com 22 horas sem comer, podia beber água, né? Água, café não, água à vontade. Com 22 horas, a pessoa falou, nossa, daqui a 2 horas já terminou? O cara que horas antes tinha dito 3 horas depois que já não aguentava mais, que precisava comer algo. Olha como nós... Então, isso é a programação neurolinguística, né? Eu tenho uma programação de ideias, de hábitos, que me serviram muito bem quando eu era criança. Sim, que me trouxeram até aqui, né? Porque cumpriu a sua missão. E dá para desprogramar e programar uma outra muito mais adequada para hoje. Eu pergunto para os meus alunos, eu falo assim, quem aqui tem computador ou quem aqui tem celular? Todo mundo, né, atualmente. Tá, como é que seria se o teu computador tivesse hoje o Windows 95, caso ele seja um PC? A pessoa, não ia nem rodar nada. Falei, pois é, nós muitas vezes estamos rodando a nossa vida com uma programação lá de 1980. E hoje não se encaixa, só que a gente, como está habituado a ela, nós insistimos, eu estou me ferrando no trabalho, estou me ferrando na família, eu estou me ferrando nas finanças, estou me ferrando na minha saúde, mas eu não abro mão daquilo que deu certo lá atrás. E o que a gente propõe é fazer essa reprogramação neurolinguística. E aí há vários caminhos para isso. E eu acho interessante, até notei aqui, todo esse movimento que você traz, que é a importância de ter um ambiente seguro no sentido de várias formas, né, para entrar em contato com toda essa programação e poder fazer esse movimento, que, né, são 7 dias, enfim, tem todo um começo, meio e fim para você, né, fazer de forma adequada. E, ao mesmo tempo, como é importante ter esse espaço, porque senão, na vida real, por que eu não consigo mudar de comportamento? Porque realmente requer muita habilidade, muita dedicação. E ter esses ajustes, um coach, um terapeuta, um mentor, essas jornadas que vai te dar ferramentas e estruturas para você conseguir fazer, porque sozinho realmente, não vou falar que é impossível, mas é mais desafiador. Eu acho que 1% consegue então, sozinho. Exatamente. 99% não. Como eu gostaria de ter tido, com 25 anos de idade, o suporte que hoje eu dou. Nossa. Então... Como teria sido muito melhor. Então, como eu teria chegado muito mais longe. Com certeza. E eu falo isso assim, então você que está em casa, né? Procure lugares, terapia, que realmente seja adequado, que você consiga ter um ambiente seguro para fazer essa homeostase, para fazer esse processo. Então tem o João agora com a Monopati, com essa empresa que eu tenho certeza que deve estar transformando muitas e muitas vidas, muitas pessoas. Da mesma forma que eu sei que você transformou a minha, né? Que eu tenho assim, um carinho enorme, que eu até comentei no último podcast aqui,
que com o Rafa, né? Que o Rafa também tem uma empresa de PNL e hipnose. E do processo que você fez comigo, né? Das minhas feridas, né? Então... E é tocante, né? Pra mim porque eu falo que você me conheceu numa transição muito grande, onde eu tinha, assim, muito mais peso, né? No caso, questão de obesidade. E foi toda uma jornada, né? E como aquilo foi verdade pra mim, assim, de curar as minhas feridas internas e externas, né? Então, você não tá no meu peito à toa, sabe? Então, assim, eu sou muito grata de verdade ter você na minha jornada, assim, sabe? De você estar aqui contando a sua história e de você fazer parte da minha história. Então, realmente, são feridas que não é só do corpo, né? Acaba pegando na alma. Então, saber realmente por que a gente tá aqui, né? Então, assim, eu fico muito grata mesmo de poder contar essa história aqui e a gente poder levar isso para outras pessoas de forma segura. Porque tem lugares que nem todos os lugares são seguros, né? Para poder entrar em contato de forma adequada com esse nível de profundidade. Porque a gente não sabe o tamanho da dor das pessoas, né? E para onde vai. Então, e um trabalho pode levar para outros lugares, né? No caso do inconsciente. Então, isso é muito importante, ter um ambiente seguro para você fazer. E estar aqui ouvindo um depoimento tão tocante quanto esse seu aqui, é o que faz com que eu, quando há 20 anos atrás larguei diretoria geral de uma empresa para ir por esse caminho... né? Ter toda essa zona de segurança, né? Foi uma decisão correta. Gente, quando entra nesse caminho, hoje, se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha... eu vou te pagar o salário que o Neymar ganha, ou ganhava lá na Arábia Saudita. Mas você vai ter que abandonar tudo isso. E não pode assim, ficar 6 meses ganhando o salário dele e voltar para isso. Eu não aceitaria. Porque depoimentos como esse teu não tem preço. Sim, eu fico assim, muito feliz. E é até interessante, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu primeiro livro. E você trouxesse o que mudou, tanto do João, tanto dessa transição, para o João que escreveu o PNL agora. Eu acho que esse primeiro livro, que esse eu escrevi sozinho, O Coach, o Executivo, ele é de 2017, é um livro sobre um processo de coaching empresarial. Ele fala um pouco, vai um pouco para o lado da alma, mas ele está muito mais baseado numa técnica. Aqui já está mais baseado na alma. E tem todo um time, né? Tem uma diferença. Tem. Apesar de que aqui é uma história, né? Também é uma evolução, digamos, aqui, né? O primeiro azulzinho, 2008, 2009, 2010, até esse último aqui, 2023, 24, 25. E dá para perceber claramente ao longo da leitura esse caminho do começar buscando o resultado, que faz parte. De repente, quando você está com 20, 25, 30 anos de idade, você está na fase de, sei lá, no geral, no geral, de ganhar dinheiro, de formar família, de construir uma carreira, seja em que área for. Só que quando você está com 60, se você ainda está nessa pegada, algo não aconteceu de importante. E isso mostra bem, essa trilogia mostra bem essa jornada. E conta pra gente um pouquinho, agora é a curiosidade aqui. E como foi esse chamado mesmo para escrever a parte mais, né, tanto dessa conexão sua com o Nicolai, do projeto em si? Como foi parir esse filho, gestar esse filho e colocar ele no mundo, assim? Como foi esse processo aqui do livro? O processo dos livros, ele veio do que a gente escrevia nas apostilas quando a gente montou as formações de programação neurolinguística. E depois chegou a editora Líder e falou, vamos, isso daqui precisa ser manifestado, né? Sim. Vamos fazer. Então foi isso. Agora, eu diria que por trás desse processo tinha um processo da própria PNL ou do próprio, e eu fui uma vez num programa, um amigo meu tinha feito, era um programa que durava um fim de semana, ele foi e voltou, falou, você precisa fazer esse programa, não sei o quê, mas não me dizia muito.
E eu, na época, estava envolvido gestão de uma empresa, da empresa francesa aqui no Brasil. Ele começou a falar isso em junho, julho. Eu fui em março do ano seguinte. Isso porque ele me ligava, não, você precisa ir e tal. Cheguei lá e foi um programa assim que mexeu comigo, no sentido da minha vida estava boa, estava ótima, mas eu percebi que poderia ser muito melhor. E ali eu tomei conta do quanto eu não estava vivendo. Por já falar, nossa, tá bom assim. E não quer dizer fazer mais, ganhar mais, mas é ir para esse novo patamar, uma vida com mais significado. E a partir daí eu comecei a ir por esse caminho. Eu tinha uma profissão que eu falava assim, tá boa, mas pode ser melhor. E assim, eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. Até que um dia, num desses programas, numa dessas formações, eu olhei para o camarada que estava ali no palco e eu falei, é isso que eu quero fazer. Boa. E ali foi. Mas aí já entra, mas como? Olha a empresa que o cara tem, olha não sei o quê, olha a equipe dele, como é que eu vou montar? Aí já vem o como, já vem os fatores e tal. E aí eu fui fazer a primeira formação de PNL aqui no Brasil, fiz a segunda aqui no Brasil. Aí eu falei, cara, eu quero fazer fora. Eu tinha no business uma carreira, nunca morei lá fora, mas eu tinha uma carreira internacional. Eu viajava muito, ia muito, trabalhando com empresas principalmente francesas, então eu ia para a França e tal, não sei o quê. Eu comecei a falar, eu quero fazer fora, eu quero expandir. E aí que eu caí lá na Califórnia, na Neurolinguistic Programming University, com gente do mundo inteiro, aquela coisa, e foi cada vez mais abrindo. Num dos programas, uma pessoa que era uma grande referência mundial na PNL, porque ela falou, eu fiz um curso dele, ele falou, você não quer montar comigo um curso no Brasil de PNL? E aí, eu falei, claro, né, tal. E aí que nós começamos, e aí era escrevia, né? montando a apostila. Então foi um ano escrevendo a apostila, 1 ano, a 3. Ele, aí eu contei para o Nicolai falou, pô, me bota nisso aí também. Aí ele entrou e éramos nós 3 escrevendo, aí saiu o primeiro livro. Aí o segundo ano também escrevendo. Só que agora, quando a editora Líder passada, esse aqui foi mais para o final já, mas agora, falou, putz, vamos publicar? Eu falei, Nicolai, precisa pegar essas apostilas e ler tudo e tal. E ele, como um bom tipo 7, né? Chegou e falou, não, é muito simples e tal. Depois ele falou, caramba, tá dando muito mais trabalho. Então aí todo esse conceito. E eu percebo o quanto a gente muda. Esse grande autor, aí ele falou, João, quem mais aprende com um livro é o autor. Eu falei, não seria o contrário? No sentido de você conhece tanto sobre um assunto que então vamos escrever um livro sobre isso para compartilhar esse conhecimento. E aí eu vi que realmente não é, mesmo também Paulo Freire e tal, não é. Quem mais aprende, você vai aprender muito sobre um assunto quando você dá uma aula sobre esse assunto. Nossa. E que vem as perguntas, e que vem, você vai aprender muito sobre um assunto quando você resolve escrever um livro sobre ele. E então aí são 17 anos dando formação em programação linguística, milhares de alunos, então tem muito do aprendizado que nós tivemos. Tem um campo, né? Que uma coisa é você tá na mente, literalmente, assim, estudando, consumindo, outra coisa você tá na prática, que é vivenciando, literalmente, o campo das outras pessoas, né? É isso. E aí tinha aquelas turmas com 20, 30, as turmas eram pequenas, 30, 40 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas. Então, e eu falava, olha, vocês conseguirão fazer coisas aqui que fora daqui vocês não conseguirão, porque aqui a gente está formando um campo. Uma egrégora, tem todo um trabalho de segurança. Tinha um engenheiro, raça, que eu conheço muito bem, que falou assim, eu não acredito em nada disso. E era um programa com 9 dias e tinha uma opção, você podia fazer 4 dias, 5 dias iniciais e depois mais 4. Era 4 mais 5, pô, enfim. E assim, e podia fazer os 9 dias seguidos. Ele era uma dessas pessoas que ia fazer os 9 dias seguintes. O que aconteceu? Ao final do 4º dia, pessoas que iam fazer só os 4 dias foram embora, algumas.
Outras que iam fazer os 9 dias ficaram, só que a galera que já tinha feito 4 dias numa turma anterior chegou lá para fazer, olha que estranho, para fazer os 5 dias finais. E aí no 5º dia, que seria o primeiro do 2º módulo, havia pessoas que estavam lá no primeiro módulo. O campo muda totalmente. E essa pessoa virou e falou assim, olha, eu continuo não acreditando nesse negócio de campo, mas que o campo mudou, né, gente? Eu sabia que você falando isso me veio muito a minha passagem no Flor das Águas dos 21 dias. Porque era eu e mais 2 pessoas que estavam fazendo os 21 dias. E tinham pessoas que faziam 9, tinha pessoas que faziam 3. Então era um campo que mudava e nós 3, eu falei assim, nossa, de uma certa forma, nós 3 estamos segurando esse campo também, de uma certa forma, aqui, porque a gente está aqui, né? Então, realmente E entra de novo a nossa mente, porque um dos nossos alunos fez o programa, acho que de 4 dias, não sei se tinha. Ah, sim. E ele conta que ao final do 3º dia ou 4º dia, tinha lá, vocês se reuniam no final, as partilhas. 6 horas da tarde tinha partilha. E ele chegou lá, né? Porque eu estou há 3 dias sem comer e não sei o quê, achando o máximo. E um outro, eu estou há 12, Ele foi... Eu fiz com ele, eu lembro. Dá para ser muito mais do que isso. Olha, e aí ele desprogramou a mente dele para... Pô, 3 dias, entre várias aspas, né? É fácil. Sim. Eu lembro, assim, realmente um superar daquilo que você pode fazer, né? E eu também fui com esse lugar, assim, tipo, nossa, eu vou fazer só 9 dias porque eu não aguento, imagina, que não sei o quê. Naquela época eu tava com 120 quilos quando eu fui pra lá. E eu tive a oportunidade de fazer uma prática lá, eu não lembro qual formação que era, mas que o Narada tava. E aí eu tive a oportunidade de almoçar com ele. E aí eu falei assim, olha... Ou de não almoçar com ele. Não, no dia eu almoçava porque a gente tava no Chantal. Tá. Você ainda não tinha ido. Não tinha ainda. Tá. Na minha mente, eu iria fazer os 9 dias. E aí eu encontrei com... E já tava achando o máximo fazer 9 dias, porque meu irmão tinha feito 21. E eu falei, não dou conta, tal, não sei o quê. E aí eu tive a oportunidade de almoçar com o Narada e com a Ramani, no evento, no curso seu. E aí ele falou assim, mas por que você não vai fazer 21 dias? Aí ele me meio que assim, com aquelas perguntas dele, falei, não, vai aberta, faz um dia de cada vez. Se você pode desistir a qualquer momento. Eu falei, então tá. Por que amada, não 21 dias naquele amada? Exatamente. Por que não 21 dias? Eu falei assim, aí ele foi fazendo as perguntas, mas você pode? Você consegue fazer isso? Eu falei assim, pensando bem, eu consigo mexer na agenda, bebê, eu consigo ficar 21 dias. E fiz os 21 dias. Em momento nenhum, eu pensei em desistir. Foi muito interessante isso. E ele falou assim, é um dia de cada vez. Faz um dia. Tipo assim, sabe? Eu tirei essa programação do tipo, tem que fazer os 21 dias. Então, foi muito legal esse lugar de superação pra mim. Do tipo assim, realmente, eu acho que... É verdade. Se eu conseguir ficar os 21 dias, acho que eu consigo muita coisa na minha vida. Se eu consigo passar por tudo que eu já passei, acho que eu consigo fazer muita coisa na minha vida. Eu acho que eu tô me limitando a correr por besteira. Isso, ou qualquer outra coisa. Ou qualquer outra coisa. É isso. João, pra gente ir caminhando para o final, como você derrubou aqui os nossos produtinhos aqui da Teia Cósmica, que é o que ajuda a gente aqui, eu quero primeiro presentear você com um kit meu. Obrigado. Como eu tava falando que eu que fiz, né? Do Teia Cósmica aqui, que ele tem os kits tanto do vibracional. Depois eu te explico direitinho. Tem o Rolon, tem o olhinho de massagem, tem o Escaldapés, que é um... Escaldapés é ótimo, eu tô precisando... Verdade, olha, o escaldapés é muito bom. Eu adoro trabalhar com escaldapés. Não posso mostrar meus pés. Literalmente, seu pé de atleta. De corredor, né? Não é um nadador é um atleta. Ele não tem as unhas tão pretas quanto as minhas. Ai, e é isso. Eu quero que você, assim... Primeiramente, quero te agradecer novamente pela oportunidade do seu tempo. Enfim, de você estar aqui com a gente. De partilhar com a gente, né? Com vocês, a história dele, sua história. Mas eu quero que você deixe um recado também para o pessoal. Quero que você fale agenda. Quero que você fale um pouquinho mais sobre os seus atendimentos também. Como que você... Quem quiser comprar os livros, aonde que os livros estão.
enfim, suas redes sociais e assim vai. Quero que você fale aí um pouquinho mais pra gente. Tá, bom, começando então pelos livros, né? Esse livro aqui está na Amazon e está na Editora Líder. Esses livros aqui estão na Livraria da Vila. Legal. E também no site da Editora Líder, www.editoralider.com. Tá, depois você me passa que eu boto aqui na descrição aqui no YouTube aqui embaixo. Tá. Gente, se vocês quiserem ver um pouco do universo de corridas, né, amadoras, vocês podem entrar no meu Insta, que é João Luiz Cortez, tá? Tudo Luiz e Cortez com Z também. E os programas de PNL, ou mesmo quem é de empresa e gostaria de conversar um pouco também sobre isso, vocês podem obter isso no site da Monopat, que é www.monopat.com.br. Monopat é como se fala, tá? Tem lá um canal para WhatsApp, vocês podem entrar em contato. Há um pessoal que atende, que interage aí com vocês, seja programas também de PNL, tudo isso pode ser pela Monopat. Legal. E você também está no Spotify, esqueci de falar, né? Você também está com... Tô, João Cortez. João Cortez, estamos começando, tem o que a gente chama de induções. Tem 5 ou 6 faixas, mas isso a ideia é ir ampliando. Aqui tinha um aplicativo para esse livro, o aplicativo deu um pau. A gente está levando para o Spotify, então certo. Também tem induções aqui meio meditativas, tal, que ajudam inclusive a dormir, todo esse tipo de coisa, mas a ideia é fazer uma série de induções, mais ou menos está aumentando uma a cada 15 dias. Legal. Tem a conta do Spotify também. Sim. Legal, e gente, realmente... Façam as meditações que estão no Spotify, porque você ir... A condução do João é muito, assim, é muito gostosa, assim, você vai conseguindo, assim, se aprofundar. Eu sou suspeita, né? Então não posso ficar falando muito, mas vivencie, se permite vivenciar e conduzindo, deixando a voz do João conduzir, porque é muito bom. Eu adoro. Muito bom. Mas é isso, João. Muito, muito, muito obrigada novamente. E eu quero mais... Faltou um recado mais pessoal, né? Você, tipo assim, um recado, assim, tipo tá assim, bom, primeiro... O seu coração quentinho aí. Tá. Primeiro eu queria te agradecer. Sim, muito... E o que eu posso deixar assim como um recado pessoal meu é que muito do que a gente pensa que é, na realidade, a gente não é. São estratégias de sobrevivência que a gente adotou. Eu ouço às vezes as pessoas falam, eu sou muito ansiosa, eu sou perfeccionista, eu sou isso. Nós não somos nada disso. Nós podemos ter comportamentos de ansiedade, nós podemos ter comportamentos de perfeccionismo, mas nós não somos isso. Nós nem somos a nossa mente. Por incrível que pareça, nós não somos os nossos pensamentos. O nosso verdadeiro eu nunca perde o seu brilho. Pode estar coberto com pó, pode estar ali meio embaçado, mas a qualquer momento você pode muito bem ir lá, tirar esse pó e fazer com que o teu brilho volte a se manifestar. Basta você reencontrar a conexão com você mesma. O que eu falo depois disso, né? Gente, gratidão, João, novamente. Eu que agradeço é isso, gente. O convite. Muito, muito, muito obrigada. E é aquilo, né? Eu sempre esqueço de falar, né? segue, curte, comenta e compartilha esse programa que realmente foi incrível. João, gratidão. Gratidão. Tchau, tchau, tchau. Beijos. Muito bom. Dá um abraço, né? Ai, Jesus.